Evandro e Lucas, eu trouxe aqui uma colinha, porque é muito número pra gente falar. Bitcoin tá voando. Olha lá, desde 2018, o Bitcoin, pelas pesquisas que eu puxei aqui no Google, subiu mais de 22.300%, 22.371% para ser mais exato. Nos últimos 5 anos, mais de 1.693%. Nos últimos 12 meses, mais de 121%. Agora, de maneira simples, Lucas ou Evandro, o que é o Bitcoin? Porque nós temos muitas pessoas que estão aqui no chat, né? Já são quase 500 pessoas aqui entrando ainda, mas muitas pessoas conhecem Bitcoin, mas outras pessoas não conhecem, de maneira simples, rápida e prática. O que é o Bitcoin e o que está acontecendo? Por que o Bitcoin vem se valorizando tanto aí nos últimos meses, últimos dias, últimos anos? Podem. Vamos lá. Falar sobre simples de Bitcoin é meio complicado, né? A gente sempre fala, é uma moeda digital. Mas tem um livro que fala muito bem sobre isso, que falar que Bitcoin é só uma moeda digital é a mesma coisa que falar que a internet foi feita só para mandar e-mail, né? Então, acho que a gente pode levar em consideração o Bitcoin como, de fato, o dinheiro, ele sendo a evolução de tudo que a gente teve como dinheiro hoje, resolvendo todos os problemas que a humanidade, acho que enfrentou ao longo da história, né? Desde o escambo, o ouro, moedas fiduciárias, acredito que é uma resolução de todos esses problemas e uma forma de você descentralizar a confiança, né? Quando a gente sai dessa parte de só a moeda digital. Faz muito sentido quando você faz, né, lança uma blockchain, a primeira aplicação seja uma moeda digital, seja que nem foi Ethereum, foi Solana, foi outras. Mas além disso, a diferença do Bitcoin, nós temos justamente um ativo que ele acaba descentralizando essa confiança, a gente não precisa confiar em pontos centralizadores e a gente tem de fato hoje um dinheiro que ele é de fato robusto e a gente consegue fazer ele intermediar de várias pontas aqui. Eu acho que a palavra mais certa e mais simples seria dinheiro, mas acho que seria legal a gente aprofundar, né, nas coisas, no que foi o dinheiro, como é que ele trabalha, os três princípios que acabam rodando isso, que o Bitcoin ele acaba sendo uma ótima forma de comunicar valor, de descentralizar a confiança e, obviamente, sendo dinheiro também na forma mais simples de a gente conseguir comunicar isso, né? Bitcoin, falar de Bitcoin de forma simples parece simples, mas não é simples, né? Porque são muitos os atributos. Mas o meu ponto de vista, assim, para todas as vezes quando alguém, tipo um tio meu me pergunta, Evandrinho, o que é esse negócio de Bitcoin? Eu tento explicar da seguinte forma. Bitcoin é uma moeda centralizada, certo? Que não tem um ponto central para poder te censurar. Não tem um governo por trás dessa moeda. Quem cuida da segurança dessa moeda são vários computadores espalhados pelo mundo e é um ativo que ele tem essas valorizações, está acontecendo essas grandes valorizações por ser um ativo escasso. Diferente do dólar, por exemplo, que o governo na teoria, ele sempre é deficitário, porque ele mais gasta do que ele produz, certo? E o que ele faz? Ele precisa pagar essa conta. E para ele pagar essa conta, ele precisa imprimir mais dólares para poder cobrir esse custo. E o que acontece? Quando eu tenho um dinheiro que eu não tenho um supply, que eu não tenho um fornecimento limitado, eu tenho a desvalorização desse dinheiro, que é como a gente conhece por inflação. Bitcoin é uma moeda, um dinheiro que você sabe a quantidade que ele vai existir. São 21 milhões de unidades, então ele é um ativo escasso e eu não vou ter governo ali imprimindo para poder pagar a conta da ineficiência que eles têm por conta de não gerar nada e gastar muito mais do que eles geram. Então, resumindo, é uma moeda descentralizada que não tem um governo por trás, certo? É escasso, porque ela tem a gente sabe a quantidade que ela vai existir, e é isso, velho. Foi simples, uma explicação fácil. Acho que pra quem tá começando agora, claro que vale mais o estudo, mas deu pra entender. E tem muita gente aqui que já acompanha a gente, que conhece bastante sobre Bitcoin, entre outras criptomoedas. Porra, mas eu sou um pequeno investidor. Ele pode começar comprando quanto dinheiro, assim? R$10, R$20, R$30. Ele compra uma fraçãozinha do Bitcoin. Então, R$10 ele já tem ali um percentualzinho de Bitcoin. Exatamente. Agora, pro cara que tá começando, qual que é a dica que vocês dão pra eles? Porque o cara, às vezes, porra, ele tem ali, vamos falar, seus R$1.000, R$2.000, tem gente que tá começando agora. E o cara fica tentado, porque ele vê, puta, o Bitcoin tá dobrando. E a gente sabe, brasileiro quer resultado rápido, cara. Eu vejo isso em ações, vejo isso em fundos imobiliários. Qual que é a dica? Qual o percentual que o iniciante deve se expor em criptomoedas, na opinião de vocês? E se tem diferença pro cara que se considera conservador, intermediário e avançado? Eu sou meio conservador perante isso, até porque é um ativo que eu acho que poucas pessoas estão acostumadas. Até vejo nas caixinhas de perguntas, Bitcoin cai 1%, meu Deus, não sei o que eu faço agora? Não sei o quê. 1%, 2% é a volatilidade normal, que acaba sendo muito diferente da volatilidade que a gente tem em bolsa, fundos imobiliários, tudo isso daí. Então, se o cara ele não tem esse
não é apetite ao risco, mas esse costume, essa amabilidade, por assim dizer, 5 a 10%, 5% de uma primeira alocação do patrimônio dele, acho que faz sentido para ele começar a se expor, começar a sentir a volatilidade do Bitcoin. E a partir do primeiro momento que você faz o primeiro aporte, você deu o primeiro passo, porque daí você vai querer saber mais sobre aquilo. Afinal, o teu dinheiro está em jogo agora. Agora você vai querer saber mais, vai querer saber como é que funciona, vai começar a estudar um pouco mais. Então, acho que 5% é uma alocação inicial, mas, cara, cai para dentro de bastante estudo, para você entender o que é o Bitcoin de fato. Foi o que eu falei, a gente falou, não é só uma moedinha digital, né? Tem toda uma rede, um consenso, um negócio enorme que está por trás dele. Então, acho que entender todo esse ecossistema e ir para dentro, começar com uma pequena alocação, falar o que o Evandro falou, desse azinho, dividir os aportes ali e ir para cima e estudar de fato, porque o mercado cripto é todo dia mudando também, né? Todo dia uma coisa nova acontecendo. E vocês acham que vale a pena, Evandro, começar, por exemplo, pelos ETFs? Porque a gente já tinha ETF no Brasil de Bitcoin, né? Sim. A novidade agora chegou para os Estados Unidos. Você tinha uma exposição futura. Não, isso, o Hash 11 não é? O Hash 11 da Hashdex, só que era um ETF de futuros. Essa é diferente. O ETF de futuros é muito mais burocrático você ter uma exposição. Não é todo mundo que pode ter e ele é mais custoso. O ETF à vista, por exemplo, você comprar pela BlackRock, você está comprando o ativo. Certo? Só que fica sob a custódia daquele ETF ali que você está obtendo exposição. Está comprando a moeda e quem cuida para... por exemplo, como se você... a Hashdex, vamos falar da Hashdex no Brasil. A Hashdex aprovou também o ETF deles de Bitcoin. Então, agora o à vista, você vai lá e compra um Bitcoin com a Hashdex, por exemplo. A Hashdex vai fazer a custódia, vai guardar para você esse teu Bitcoin, e aí ele tem os parceiros custodiantes. Por exemplo, a grande maioria dos americanos usa a Coinbase, que é uma corretora americana maior dos Estados Unidos, para poder custodiar. O Futuros, você está comprando um papel que representa o valor. Isso que era... Opa, perdão. Isso que era esses ETFs que eram comercializado antes. E esse foi o grande motivo para poder liberar o à vista, né, Lucas? Porque os caras não queriam liberar o à vista, os americanos, né, a SEC, não queria liberar à vista, e aí até que eles perderam um caso lá e falou, cara, se tem um ETF futuros, não tem por que não ter o à vista, certo? Se o cara, por exemplo, manter, qual que é? Tem os prós e os contras. Vou comprar o Bitcoin hoje pela Hashdex. Beleza, uma ligação, eu vou lá, compro, eu não preciso eu não preciso me preocupar com guardar 12 palavras, que é a forma que você guarda os teus Bitcoins, só que você não tem posse daquele ativo. E assim, pelo menos para mim, para o Lucas, isso é muito importante, porque a cultura de criptomoeda, de blockchain, é você manter esses teus ativos. Nem você tem um pendrive, a galera fala pendrive, né? Que é a Ledger, que é uma carteira que você guarda esses teus ativos. Cara, eu com esse ativo eu posso ir para qualquer lugar do mundo, meu dinheiro tá comigo e acabou. Eu não fico no risco do banco, eu não fico no risco de um governo, eu não fico no risco de ninguém. E aí você comprar através desses veículos de ETF tem esses contrapontos. Só que não é todo mundo que consegue obter exposição igual a gente consegue, por exemplo. Tem gente que às vezes só quer ter exposição à valorização do ativo. Eu quero que se dane a autocustódia ou qualquer tipo de coisa, eu só ligo para valorização, quero só especular. Às vezes é até mais fácil para o cara que já está na bolsa ali, já está no home broker, seja qualquer outra corretora, é muito mais fácil, ele vai fazer essa entrada dele do que às vezes ele ter que abrir conta numa outra corretora, fazer outro tipo de caminho. Mas eu acho que quanto mais tempo você passa no mercado cripto, acho que mais você entende a oportunidade de fato, né? O primeiro passo é o Bitcoin, daí você vai pro Ethereum, começa a conhecer um pouco mais o DeFi. E para você mexer em DeFi, você tem que fazer a tua autocustódia. E é ali que tá a verdadeira, digamos assim, mágica, né? A nata, digamos, do mercado cripto em si. Então dá para começar, eu acho super fácil, né? Fácil você de fato fazer isso, mas eu acho que foi o que o Evandrão falou aqui. A nossa filosofia, acho que tá bem na autocustódia e na liberdade da pessoa que vai estar. Seus ativos, né? Tem um termo que eles usam em inglês, é not your keys, not your coins. Então, se as chaves não são suas, as moedas também não são suas. Porque a carteira do Bitcoin é o que dá acesso, porque a gente fala carteira, mas carteira é um termo que parece tipo, tá guardado numa carteira. A carteira é uma representação dos teus ativos que estão guardados lá dentro da blockchain, dentro daquele livro razão, daquele cofre, entendeu? E o acesso àquilo são 12 palavras. E, cara, não é simples. Não é que nem, mãe, eu vou ligar pra minha mãe e falar, mãe,
Compra Bitcoin aí, você tem que anotar essas 12 palavras no papel, guardar, você não pode perder, você perdeu todo o teu dinheiro, cara, ela vai ficar desesperada. Então, talvez, para ela, seria melhor ela obter a exposição através de uma Hashdex da vida. Sim. Entendeu?